Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho. E bem, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero comentar aqui com vocês um assunto bem interessante que veio aí à tona nos últimos dias. E o que acontece? Na verdade, não é especificamente nos últimos dias, porque é uma sequência aí de acontecimentos que resultou no que eu queria comentar com vocês hoje aqui. Porque é o seguinte, há um certo tempo aí, há um tempo atrás, não vou lembrar agora de cabeça quando foi, mas o CEO do Telegram, o Pavel Durov, alguma coisa assim, o Pavel Durov, ele é o CEO do Telegram, beleza. Ele recentemente, ele foi preso lá na França, justamente por suspeitas dele, por meio, né, de ser o CEO do Telegram, estar facilitando ações criminosas que utilizam por meio do aplicativo do Telegram. E ele não entregava dados suficientes desses tais criminosos para o governo, para as entidades as autoridades, né, em si, a polícia, o governo, enfim, qualquer tipo de entidade aí governamental que solicitava esses dados desses usuários que estavam ali sob suspeita de realizarem ações criminosas. E o Telegram, por meio lá da sua política de privacidade, dos seus termos de uso, eles não entregavam esses dados, porque ele tinha lá, tanto que até mesmo por conta disso, o Telegram ele era bem visto, ainda um pouco até hoje, né, vamos ver daqui um tempo, porque ele focava na privacidade do usuário. Ele prometia mais segurança dos seus dados e mais privacidade, digamos assim. E, de acordo com a política de privacidade, que era até então, eles não poderiam informar determinados tipos de dados para determinados tipos de ações que eles não consideravam ilegais que poderiam acontecer dentro do aplicativo, que era o que os governos acusavam de os usuários cometerem atividades ilegais. Então, o Telegram ele não informava esses dados porque o Telegram, através da sua política de privacidade, não entendia como ações ilegais. Então, eles não entregavam dados desses usuários. É da mesma forma, na real, bem semelhante como funciona uma VPN. Na política de privacidade de uma VPN, quando ela é totalmente segura, privada, com os seus usuários, os dados dos seus usuários, eles já informam lá na política de privacidade que caso o governo solicite dados de algum usuário, é impossível. É basicamente impossível, porque até mesmo lá na política de privacidade de uma VPN, ele já informa por quanto tempo fica lá logs do IP do usuário, ou o que o usuário acessou de um determinado tipo de IP, enfim. Ou até mesmo se ele não coleta logs desse usuário, porque tem VPN que deleta de 24 em 24 horas, tem VPN que simplesmente não coleta logs dessas contas de usuário, até mesmo do que ele visitou, que não visitou. Então, quando o governo pede para tentar identificar um determinado tipo de usuário por meio de uma VPN, simplesmente pelo uso de uma VPN, é basicamente impossível. Até através da política de privacidade já é possível identificar isso e os governos até mesmo nem perdem tempo tentando fazer essa identificação por meio da própria VPN em si, e não pelo uso, tentando fazer ali um cruzamento de dados, enfim, já são outros 500. Mas beleza, voltando aqui à questão do Telegram. Teve toda essa questão aí do CEO, Pavel Durov, ter sido preso lá na França por essas questões. E agora, depois de um certo tempo desses acontecimentos que vêm aí abordando o Telegram, agora, esses dias atrás aí, o que aconteceu? O Telegram como aplicativo, né, como empresa, anunciou que agora eles vão incluir na política de privacidade justamente essa política de privacidade, que não dizia que eles iriam fornecer dados pessoais de usuários para determinados tipos de ações, agora justamente eles irão. E foi anunciado que caso os usuários sejam identificados e seja requisitado por uma via judicial, por um governo, por uma entidade governamental, por uma autoridade de um país, eles agora vão, além de informar o endereço IP, eles vão informar também o número de telefone, ou seja, o número de celular também desse usuário que vai estar utilizando ali o aplicativo. Então, além do IP desse usuário, também vai informar o número de celular. Então, já são mais dados. Isso que eles dizem aqui, né? Pode ser informado vários outros dados a essas entidades governamentais. Quando solicitado, eles gostaram de frisar aqui por meio dessa notícia que eles dizem que isso só vai ser feito através de uma via judicial, uma requisição judicial. Então, eles ainda tentaram dar uma amenizada
desse anúncio, né, que eles vão mudar a política de privacidade deles, de que eles só vão fazer isso por meio de uma via judicial, né, uma requisição judicial. Então não é tentar fazer a qualquer hora, a qualquer momento, por livre, espontânea vontade, para qualquer um. Não é só para vias judiciais de um determinado país. Só que o que acontece? Com essa questão agora que eles vão informar mais dados dos usuários aí do Telegram, para essas determinadas ações que eles irão considerar ilegais, aí vai ter muito mais outras questões envolvendo o Telegram, porque muitos utilizavam o aplicativo por questões de privacidade, ter mais privacidade, ter mais segurança nos seus dados, onde outros aplicativos como o WhatsApp, ou Facebook Messenger, Instagram, enfim, outros aplicativos não têm tanta privacidade assim quanto relacionado a algumas questões que os governos poderiam considerar ilegais. Então, resumidamente, o Telegram agora vai incluir na política de privacidade que ações ilegais, ações que os governos de determinados países consideram ilegais, consideram crimes, eles vão fazer ali uma requisição judicial diretamente ao Telegram, e o Telegram agora vai se ver obrigado a informar esses dados, porque agora eles incluíram que vão fazer isso quando solicitado por este governo. Ou antes não era obrigado, eles faziam se quisesse, mas antes eles não eram obrigados porque não havia isso incluso na política de privacidade do aplicativo. Agora eles se verão obrigados a fornecer esses dados quando solicitado, porque agora eles incluíram na política de privacidade que ações consideradas ilegais e criminosas em determinados países vão sim ser ofertados, né? Vão sim ser expostos esses dados de determinados usuários a essas entidades governamentais. Então, por exemplo, beleza, isso aqui a gente pode ver com bons olhos, né? Porque, beleza, criminosos, ações ilegais que acontecem dentro do Telegram vão ser banidos, vão ser excluídos, criminosos podem ser presos realmente, porque, assim, muitas coisas acontecem dentro do Telegram que poderia ser melhor, poderia remover do Telegram. Isso é um lado da espada, digamos assim. Porque o outro lado da espada, o outro lado da moeda, é que quando isso é feito em países onde ocorrem decisões meio duvidosas, como por exemplo, existem países que consideram algumas ações de ofensas ou de falar sobre algo, de falar sobre algum assunto, de falar sobre determinado tema que o governo considera errado, que o governo não quer que você fale sobre isso, eles podem considerar isso um crime. Eles podem considerar isso que você está fazendo errado. Tem países que têm leis contra fake news e eles decidem o que é fake news. Então, se você, como usuário, vai lá e pratica isso de fake news em determinado país que é considerado crime, uma ação ilegal, eles podem utilizar dessa lei, né, que tem nesse determinado país e fazer essa requisição ao Telegram, fazer ali uma via judicial, a determinação judicial ao Telegram, e agora o Telegram vai se ver obrigado a informar o IP, número de celular e vários outros dados ao governo. E provavelmente remover o usuário também, enfim, diversos tipos de dados que agora eles se verão obrigados a fornecer, porque estando nesse país, estando oferecendo serviços a este país, agora eles se verão obrigados a fornecer este tipo de dados, porque nesse determinado país, determinado assunto, determinado tema que seja considerado ilegal, vai ser requisitado o Telegram e vai ser obrigado a ser fornecido. Então, em um país que fake news ou algum tipo de assunto seja considerado crime ou ação ilegal, o governo vai lá, uma entidade vai lá, solicita que este usuário que está falando sobre esse tema, que fez alguma coisa que é considerada ilegal nesse país, vai ser aí bem provavelmente obrigado pelo Telegram a ser cumprido, digamos assim. Então já tem várias pessoas discutindo, debatendo sobre essa nova alteração na política de privacidade do Telegram, porque muitos utilizavam ele focando na privacidade. Então agora vai depender do país onde esse usuário está ali estabelecido, onde esse usuário reside, e se nesse país o que ele realiza ali pode ser ou não considerado ilegal e criminoso nesse país, e aí vai depender se o governo vai fazer essa requisição judicial também. Então,
Agora resta saber aí os próximos capítulos, mas aí está mais um aplicativo que está saindo de pouco em pouco daquela lista que muitos usuários tinham de aplicativos seguros, aplicativos focados na privacidade, e as VPNs aí acabam tendo muito mais sucesso nesse meio. Enfim, vamos aguardar. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.